Saudações, amigos fiéis. Hoje vamos falar sobre como o profeta Elias provou a existência de Deus, vencendo a batalha contra os 450 profetas de Baal. Ao final, descobriremos a intrigante e milagrosa morte de Elias. Fique até o final do vídeo para se surpreender com o milagre ocorrido. A história de Elias e os profetas de Baal é um relato bíblico encontrado no livro de Reis, capítulo 18. Elias foi um profeta do Antigo Testamento que viveu em Israel durante o reinado do rei Acabe. A história se concentra em um confronto entre Elias e os profetas do deus pagão Baal. O conto bíblico de Elias e os profetas de Baal ocorre no contexto do reino dividido de Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino unificado se dividiu em dois: o reino do norte, também chamado de Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Essa divisão ocorreu devido a questões políticas e religiosas. No reino do norte, muitos reis abandonaram a adoração exclusiva do Deus de Israel e permitiram ou promoveram a adoração de ídolos e deuses pagãos, como o deus Baal, uma divindade cananeia, associada à fertilidade, tempestades e chuva. Elias, como um profeta de Deus, viu a apostasia e a adoração a Baal como uma grave afronta à aliança que Deus havia estabelecido com Israel. Ele estava comprometido em preservar a adoração ao Deus verdadeiro e em defender a santidade das leis e mandamentos divinos. Elias confrontou o rei Acabe e anunciou que Deus enviaria uma seca como um sinal de desaprovação divina pela idolatria e apostasia do povo. A seca não era apenas uma punição, mas também uma oportunidade para que o povo de Israel se voltasse novamente para Deus. Após ouvir o pedido de Elias, Deus enviou a seca, a qual durou 3 anos e foi um teste da fé e da paciência do povo de Israel, bem como um desafio direto à pretensão dos deuses pagãos, como Baal, de controlar os elementos naturais. Após esse período, Elias desafiou os profetas de Baal para um teste de poder divino. Eles montaram 2 altares, um para o Deus de Israel e outro para Baal. Após a construção dos altares no Monte Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal a provar a supremacia de seu Deus, realizando um milagre. Eles deveriam preparar um sacrifício e invocar Baal para acender o fogo sobre o altar. Apesar de seus esforços fervorosos e horas de clamor, os profetas de Baal não conseguiram obter nenhuma resposta de Baal. O fogo não caiu do céu. Então chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Deus de Israel, colocou um sacrifício sobre ele e até o molhou com água, tornando o desafio ainda mais difícil. Elias orou a Deus e imediatamente o fogo caiu do céu, consumiu o sacrifício e queimou o altar. Deus enviou fogo do céu para consumir o altar e o sacrifício de Elias. O povo de Israel testemunhou a clara demonstração do poder divino. Isso teve um grande impacto, levando muitos israelitas a reconhecerem novamente o Deus de Israel como o único verdadeiro Deus. Quanto aos profetas de Baal, Elias ordenou que fossem capturados e que não fossem poupados. Segundo o livro de Reis, no capítulo 18, versículo 40, Elias lhes disse: "Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape." E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Deus usou Elias para mostrar seu poder e eliminar a influência dos profetas de Baal. O relato bíblico registra que 450 profetas de Baal foram mortos naquele dia. Após o episódio do confronto no Monte Carmelo, a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, ficou furiosa ao saber do que Elias havia feito com os profetas de Baal. Ela jurou vingança e ameaçou matar Elias. Isso fez com que Elias fugisse para o deserto em busca de segurança. No deserto, Elias experimentou um momento de desânimo e esgotamento. Ele se sentiu sozinho e desamparado.
Deus então se aproximou dele, não por meio de ventos fortes, terremotos ou fogo, mas em uma voz calma e suave. Deus encorajou Elias, reafirmou seu propósito e forneceu orientação sobre o que ele deveria fazer em seguida. Elias também realizou outros milagres e desempenhou um papel importante na política e na espiritualidade de Israel. Por exemplo, ele denunciou Acabe e Jezabel por suas más ações e profetizou a queda da dinastia de Acabe. No entanto, a vida de Elias chegou ao fim de uma maneira incomum. De acordo com a Bíblia, ele foi levado ao céu em um redemoinho, em um evento conhecido como a Ascensão de Elias. A história de Elias e os profetas de Baal é muitas vezes lembrada como um exemplo de fé, poder divino e a vitória do Deus de Israel sobre os ídolos pagãos. Ela também destaca a importância do compromisso com a fé e a verdade em face da adversidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Fique com Deus.